Olá, meu nome é Samuel Rezende, esse é o No Ataque com o Erasmo Damiani, gerente geral da base do Atlético. Erasmo, um prazer te receber por aqui. Estou aqui com o Rafa Cine, meu colega de site do No Ataque. Prazer também estar fazendo essa primeira entrevista juntos, né? O prazer é todo meu. Damiani, queria te agradecer primeiramente por você ter aceitado participar aqui com a gente e te perguntar, voltar um pouquinho no tempo pro ano passado, porque o planejamento do Atlético esse ano teve que começar bem cedo e imagino que você teve um papel fundamental nisso e queria que você contasse um pouquinho dos bastidores de como foi feita a seleção, digamos assim, do Atlético em relação ao time que disputaria o Mineiro e o time que disputaria a Copinha, o quanto que teve influência do Vitor, o quanto que teve autonomia sua de falar assim, esses jogadores vão para a Copinha e esses vão para o Campeonato Mineiro. Primeiro, né, obrigado pelo convite. Né? Sempre é prazeroso ter a oportunidade de poder passar para o torcedor do Galo sobre a base. Né? Então, esse espaço ele é fundamental para que nós possamos esclarecer algumas dúvidas de vocês e do próprio torcedor. Né? Referente à tua pergunta, nós, em novembro, final de novembro, como tinha a inscrição da Copa São Paulo, eu mantinha quase que diariamente, contato com o Vitor e com o pessoal do profissional para entender como é que seria a programação para janeiro. Até porque a Copa São Paulo, em novembro, eu sou obrigado a passar uma relação de 25 atletas. Né? Então, eu não posso depois substituir esses atletas. Então, se eu levo um time, se eu coloco os 25 dos que estavam no jogo ontem, eu não teria um time para jogar a Copinha. Então, nós tivemos conversando bastante. Tinha ainda os jogos, né, da final da Libertadores, Copa do Brasil, quer dizer, estava tudo também muito ainda incerto, né, do que aconteceria em janeiro pro Galo, né? Então, nós fizemos várias reuniões, até o presidente participou em algumas, para definir se nós iríamos com uma equipe juniores para começar o estadual, né? E a Copinha nós íamos com um time mais novo. Então, quando começou a chegar um pouco de afunilar e chegou perto da inscrição, daí nós batemos o martelo assim, não, vai ficar um grupo aqui para começar o estadual e o outro vai para a Copinha. Então, ali nós montamos, em uma semana, nós montamos o grupo que ficaria para a Copa, para o estadual, e o grupo que iria para a Copinha. Damiani, primeiramente prazer estar falando com você aqui, bom dia. Na Copinha, o Galo teve bons momentos, o time do Galo teve bons momentos, e alguns dos principais destaques foram jogadores que são mais novos, né, como o Pedro Cobra, o Índio, o Pedro Taíde, além do Pfeiffer também. Eles foram os grandes destaques do time na competição. E eu queria te perguntar qual que é a importância que você acha do time do Galo dar visibilidade aos atletas mais jovens e se alguns desses destaques podem ser promovidos para o Sub-20 agora, nesse ano. Olha, foi uma surpresa positiva a Copinha. É claro que nós queríamos ir mais longe, né? Todo mundo sempre quer. Mas eu acho que o ponto principal é isso. Nós terminávamos os jogos com 6 jogadores com 16 anos. É a segunda média mais baixa da Copinha, né? E nós tivemos Vitão titular, Índio titular com 16 anos, né? O Pedro Cobra jogando, acho que a sua primeira Copa, ao mesmo tempo que ontem nós tivemos 23 jogadores que jogaram pela primeira vez no Mineirão, né, que estiveram até no banco jogando, nós tivemos na Copinha dos 20 que estavam lá, 16 que nunca tinham jogado a Copa, nunca tinham ido à Copinha. Então, era uma estreia também deles. Então, assim, é um saldo positivo por isso, porque nós conseguimos ver alguns jogadores que nós ainda, no ano passado, por ter, daqui a pouco, 15 anos, né, 16 anos, terminando a sua idade ainda de juvenil, e alguns que estavam nos juniores, mas devido a ter 0,6, o Lucas é 0,6, né, lateral de Pedro, lateral de esquerdo, 0,6. Então, jogadores que, ano passado, tiveram pouca minutagem. Então, a Copinha serviu muito para nós vermos esses jogadores. Então, se você pegar pelo resultado, é claro que não foi o que nós queríamos, mas se pegar pelo lado de evolução e de que pode evoluir esses meninos, esses atletas no futuro, a Copinha foi um saldo extremamente positivo para o Galo.
E, Damiano, você citou aí o Vitão, só uma curiosidade, ele se lesionou mesmo naquele último jogo? Sim, ele se lesionou, ele inclusive, né, ele estaria também ontem Essa provavelmente seria a no minha banco, pergunta. estaria no banco, né, nos 2 jogos, mas em virtude da lesão, do que ele está sentindo, nós estamos segurando, como também o Pedro Ataíde, né, sentiu no jogo, pós-jogo contra o Aimorés. Então, para evitar uma lesão maior, né, mais grave, nós seguramos os 2. Estamos segurando os 2 para a recuperação. Nós pensamos neles para o ano. Na verdade, o ano está acabando para esses atletas. A Copa São Paulo, ela é o término da categoria juniores. Então, esses atletas estão no limite deles do último ano. Antes, eu fiz a tua pergunta, né, de utilizar os atletas. Claro que os atletas sub-08, com 16 anos, que sobressaíram, o Índio, o Vitão, a tendência, sim, é a gente antecipar um pouco e já está aí nos juniores, como alguns outros atletas que no transcorrer do ano, daqui a pouco nós vamos estar também puxando para estar já vivenciando o Campeonato Brasileiro Sub-20, uma situação um pouco mais diferente, até para que eles possam amadurecer, como está acontecendo nesses 3 jogos aí do profissional. Perfeito. E falar agora sobre esse começo de temporada do Atlético, o torcedor é muito ansioso, mas acho que quanto é importante, né, para o Atlético estar colocando esses meninos no Campeonato Mineiro. Eu vejo muita gente, inclusive eu já falei muito isso em outros tempos, assim, que o Atlético deveria colocar um pouco mais os meninos para jogar, e agora a gente vê uma falta de paciência, né? E mesmo assim, com o time empatando, a primeira rodada, a segunda, primeira rodada com muito calor, a segunda a gente estava falando em off, como que é difícil controlar a ansiedade num momento desses. Queria que você fizesse a avaliação dos 2 primeiros jogos do Atlético, se está dentro do esperado, e como que é ali os bastidores de você com da Ladeia para tentar controlar um pouco desse emocional desses meninos. O torcedor, ele é ansioso, né? Ao mesmo tempo que ele quer que o atleta da base esteja no profissional, mas ele também, no primeiro erro do atleta, ele já faz uma crítica. Eu falo muito, sim, o Savinho sofreu muito com o torcedor do Atlético. Eu vivenciei o jogo no Mineirão, o Savinho sofreu. Hoje é fácil falar que o Savinho, mas naquele momento, a paciência que eles têm para alguns jogadores de 30, 32, 33, eles não têm para um atleta de 16, 17, 18 anos, que ainda está num período de maturação, está num período ainda de ganho muscular, de lastro de treinamento, né? Então, diante disso, nós temos sempre que controlar o seguinte, né? Hoje a rede social, ela faz parte nossa, e eles mais ainda, acaba o jogo, normalmente vão abrir o celular para ver, né? E aí nós temos que trabalhar sempre a cabeça o seguinte, o torcedor vai criticar, vai ter muito mais críticas do que elogios. Nós temos que ter o discernimento de entender o que é uma crítica positiva e o que é uma crítica negativa. E não se abater, porque é uma profissão que nós escolhemos, é isso. O futebol todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que funciona. Quer dizer, eu sempre falo, um dia se deixar uma pessoa ficar meio dia ali, lá para entender como é que funciona, telefone não para de tocar, todo mundo conversando, informações, as pessoas vão ver que não é fácil o dia a dia no futebol, né? Então, assim, o processo em cima desses atletas, ele passa a ser positivo nesses 2 jogos, como nós conversamos antes em off, né? Ontem foi a estreia de 23 jogadores no Mineirão. Nem o Delfim, nem Robert, nós achávamos que tinha jogado no Mineirão, não tinha jogado. O Delfim foi banco, acho que o Paulo também. Então, olha a grandeza de jogar no Mineirão, um templo sagrado do futebol brasileiro, né? De Minas, 7 mil torcedores. Se nós juntarmos, desde quando eu cheguei aqui em 2021 até hoje, juntar todos os jogos da base, da Sub-14 até a Sub-20, nós não chegamos a ter 7 mil torcedores. E aproveito o momento para agradecer a torcida. Ontem ela apoiou os 90 minutos, né, cantou, incentivou. Eu acho que eles sentiram, né, que ali são jovens. Hoje no Brasil, o Flamengo, o Botafogo e o Galo é que estão jogando com jogadores mais novos. Só que o Flamengo tem jogadores já mais experientes, Carlinhos, Pablo, outros jogando. O Botafogo também, o nosso não. O jogador mais velho do nosso time tem 23 anos. Então ontem a média foi 19,8 jogando.
que saiu jogando, né? Então, tem que dar um pouco de tempo. E é claro que é um amadurecimento. Eu acho que esses 3 jogos para eles vão ser fundamentais. Esse terceiro jogo também vão estar mais, eu acho que um pouco mais solto. Também nós pegamos uma chave de ter 2 jogos fora de casa, né? Um jogo passado no domingo, aquela temperatura que desumano, que um jogo 11 horas da manhã. Enfim, mas eu acho que faz parte para o crescimento deles e amadurecimento. Mas eu acho que o principal é isso, é nós mostrarmos que alguns jogadores, claro que não são todos, vão ter essa oportunidade, mas que têm leque para poder chegar num futuro próximo no profissional. Só uma dúvida, Damiani. Tem possibilidade de algum desses jogadores continuarem sendo utilizados após o retorno do elenco profissional, ou eles entram de férias agora? Porque você falou que está no fim de temporada. Não, é assim, ó, nós temos uma conversa, eu converso com o Vitor quase todos os dias, né? Com o Lucas também a gente conversa, a comissão a gente troca. Quer dizer, tem funcionários do profissional que estão aqui, então estão fazendo o recorte dos jogos, dos treinos, mandando para a comissão, para o Cuca, para o Cuquinha, para o Daniel, para o Lucas. Então, assim, existe essa sintonia, né, entre nós e o profissional. E aí sim, no retorno, nós vamos saber se alguns vão permanecer, se não, ou se vai ser dado alguns dias ou não vai ser dado, enfim. Aí agora no retorno de semana que vem que nós vamos saber direitinho como é que vai ser o processo. Ô Damiani, sobre os técnicos da base do Galo, eu queria saber de você. O Dalladé é considerado por muitos um dos melhores técnicos de base do Brasil. E o Léo Silva é um ídolo, né, da torcida que está começando agora, né? Mas que se destacou na Copinha. O time teve bons momentos, né, igual eu tinha comentado. Eu queria te perguntar como é que é o trabalho deles, assim, no dia a dia, qual que é o diferencial de cada um, e se você acha que, assim, futuramente o Léo poderia ser um sucessor do Dalladé no Sub-20. Vamos lá. Eu conheço o Gui, quer dizer, eu levei o Gui para a seleção, né? Então, em 2015, estava entre Guilherme e Zé Ricardo, que hoje está que estava no Flamengo, e o Gui estava no São Paulo, e aí nós optamos pelo Guilherme. Então, eu conheço, eu sei a forma que ele trabalha, né? E a forma da formação. Eu sou de uma linha que eu penso sempre na formação. Eu não penso no resultado de ter que ganhar. E eu sei que às vezes eu coloco meu trabalho em risco, porque daqui a pouco você não ganha. Mas daqui a 3, 4 anos, 5 anos, eu vou, mesmo que eu não esteja mais no clube, eu vou dizer, mas esse atleta começou com a gente lá embaixo, nós trabalhamos, nós acreditamos no desenvolvimento. Então o Guilherme ele trabalha muito isso. O Léo Silva está no segundo ano 2 anos e meio como auxiliar, né? É um contraponto do Gui, que assim, é um cara que já vivenciou lá dentro, quer dizer, tem todo um contexto, né, dentro do Atlético, quer dizer, um multicampeão no Atlético, capitão, então também passa muita coisa para os atletas. Eu acho que essa sintonia entre eles, a conversa, é fundamental para que nós possamos desenvolver esses atletas, né? Então, cada um fazendo a sua parte. O gol ontem foi de uma jogada ensaiada do Léo Silva, né? Então, a linha defensiva é o Léo Silva que trabalha muito, né? Então, o gol ontem foi de uma jogada que eles vêm treinando desde quando nós começamos a preparação. Então, assim, caminha assim, o Léo num futuro, né, daqui a pouco, de ser treinador da 20, da 17, quer dizer, daqui a pouco de passar de auxiliar para ser treinador da equipe 20, 17, aí vai depender o andamento do clube, né? Falando agora um pouco mais individualmente de alguns atletas, queria saber um pouco mais sobre o Zep. Infelizmente ele teve era uma expectativa muito grande de todos nós, eu acho, ver ele no Mineiro. Acho que é o grande nome assim, que todo mundo pensa na base do Atlético, por tudo que fez no Sub-17, depois no final do ano no Sub-20 também rendeu muito bem. E o que aconteceu exatamente? Existe um prazo para ele retornar? Se puder dar algum tipo de detalhe para a gente entender melhor essa situação. O ISEP ele foi fazer o exame de rotina do profissional. Quer dizer, então, alguns atletas fizeram, né? David Cauã, ISEP, fizeram já a rotina do profissional, do trabalho, né, médico. E aí foi constatado uma pequena alteração. E aí é o seguinte, nós preferimos ser conservadores do que atropelar o processo, né? Então, doutor Haroldo, departamento médico profissional, né, bem atento a isso, nós conversamos bastante. Então, assim, o que nós estamos,
entender um pouco mais o que lhe aconteceu. Às vezes é uma questão da idade, da formação, mas entre colocá-lo para jogar, ele poderia muito bem estar rendendo. Mas se no domingo, naquele calor insuportável que estava lá, ele passa mal, e aí vão dizer, pô, mas nós fizemos um exame, então nós precisamos ser conservadores, mas pensar que nós somos um atleta de 18 anos ainda, que é 06, que tem uma carreira muito grande pela frente para se desenvolver. Então nós temos um ano para o Giuseppe, né? Está fazendo falta para nós sim nesse grupo, né? Que é um jogador que também já mais rodado, um jogador com experiência, é uma característica diferente que nós temos ali, mas nós não estamos pensando a curto prazo, nós estamos pensando a longo prazo. E tem um tempo assim que dá para entender se ele vai poder voltar por agora, ou isso é só no dia a dia mesmo com os exames? Não, ele está fazendo um exame de 14 dias, né? Ele está com um aparelho 14 dias, então assim, pós esses, né? Aí daqui a pouco o clube, o departamento médico vai entender qual é o procedimento, né? Então assim, volta a falar, nós estamos sendo conservadores, pensando no desenvolvimento do atleta lá para frente. Damiani, agora falando de outro jogador, outro cara que chama muita atenção, né, que é um jogador muito promissor, que a torcida sempre menciona ele, é o Gabriel Veneno, que tem só 15 anos, né, ele é bem novo e tal. E muitos torcedores chegaram a comentar que gostariam de ver o time dele, ele no time da Copinha. Eu cheguei até a ver alguns torcedores falando que queriam ver ele nesse time do Mineiro, assim, mesmo tendo 15 anos, né. É aquela coisa que a gente fala que o torcedor também é muito ansioso. Mas eu queria te perguntar por que ele ficou de fora da Copinha, assim, e qual que foi o planejamento assim, do time para ele nesse ano, se vocês já planejam talvez subir ele para o Sub-17, e por último, só emendando, se você poderia falar para a gente se ele sofre algum tipo de assédio de times europeus, assim, porque é um cara que está sempre ali falado e tal. Vamos lá. Isso ele foi realmente bastante questionado, né? Questionado por que ele não foi. Se nós vamos com uma equipe mais madura para a Copinha, daqui a pouco o Gabriel estaria na relação. Uma coisa é nós colocarmos o Gabriel para jogar 15 minutos, 20 minutos, outra coisa é daqui a pouco você ter que jogar com 15 anos 60 minutos, 50, né? E tem que entrar daqui a pouco para decidir, porque o nosso time que foi para a Copinha é um time novo. Né? Como eu falei, nós tínhamos 2 jogadores com 16 anos. De titular. Nós treinávamos com 6 jogadores com 16 anos, quer dizer, daqui a pouco eu teria 5 jogadores com 16 e 1 com 15. E aí nós pensamos assim, para desenvolvê-lo é melhor que ele vá para a Espanha, na competição lá na Espanha, porque também é um ativo do clube, né? E que ele se prepare para esse ano, né? Daqui a pouco tenha 17, e aí sim, um processo de evolução. Ao mesmo tempo, como eu falei, nosso time na Copinha, muitos jogadores não tinham jogado um ano todo. Pouca minutagem. Então, se nós colocássemos ele lá, daqui a pouco nós estaríamos, ao invés de ajudá-lo, né, e pensar no clube, nós estaríamos prejudicando. Porque aí tem essa cobrança, né, tem essa coisa dessa ansiedade. Então, a gente tem que trabalhar aos poucos para que ele vá desenvolver. Mesma situação, foi um atleta que chegou aqui... em setembro de 2023. Então, está num processo ainda de crescimento e desenvolvimento. Quer dizer, ele veio de uma escolinha, então está tendo os fundamentos, aprendendo um pouco mais, tendo discernimento da parte tática. Agora, a parte técnica dele, a gente deixa livre. Aí é aquele caos organizado que a gente fala, né? A gente libera para ter o caos organizado quando tiver com a bola no pé. E quanto ao assédio que tu fala, sim, claro, sempre tem clube perguntando, né? Hoje no Brasil tem muitos observadores de fora, de clubes de fora. Então eles vão nos jogos, eles acompanham, vão. Então sempre perguntam como é que é, né? Como é que é o dia a dia, como é que é fora de campo. Então, assim, existe sim um monitoramento, como outros atletas também dentro do clube que estão sendo monitorados também. E como que o clube pode se proteger? Porque o Veneno ainda não tem o contrato profissional. Ele só quando ele completa 16 sim, que sim. Nós podemos profissionalizá-lo, né? Hoje, a grande maioria dos clubes de fora, eles respeitam o processo, né? Eles respeitam o processo.
Então, assim, daqui a pouco, assim, estou só agora fazendo uma suposição, né? Ah, vamos lá, ele completou 16, já tem um clube de fora querendo, né? Profissionalizou, o clube já faz, como foi feito com o Estevão, como foi feito com, né? O clube também espera primeiro ele profissionalizá-lo para daí poder fazer a oferta, porque ele não consegue antes, até que não, por questões legais, jurídicas, né? Eles não conseguem fazer essa proposta anteriormente do contrato profissional. Então, a segurança nossa passa a ser a partir do momento que o atleta tem um contrato profissional. Mas no Brasil, por exemplo, se algum time chegar e quiser levar ele, é uma decisão do jogador? Eu falo assim, a gente está falando do Gabriel, mas geral, pode ser uma decisão do jogador, só que daí existe uma multa, né, de 200 vezes o que o clube gastou com ele durante a formação. Então, às vezes, ele também não passa a ser caro, né? Entendi. E aí, o primeiro contrato profissional, a prioridade, quer dizer, o primeiro contrato profissional, a prioridade é minha, e na renovação também. Então, assim, o clube, ele passa a estar seguro um pouco nessa questão que o primeiro contrato profissional, a prioridade é minha. Quer dizer, eu sou, mesmo que ele não queira, mas eu sempre vou ter a primeira prioridade. Então, sim, a gente tem um pouco de segurança nessa questão e, né, quem representa os atletas, a gente sempre fala, vamos deixar ele crescer no processo onde ele está, né? Porque ele já conhece o clube, já conhece a estrutura, né? Então, é um trabalho também diário com os empresários, com família, né? Hoje, pai e mãe participam muito do processo, né? Então, são conversas diárias com vários representantes, porque nós estamos hoje com quase 300 atletas ali no clube, então a gente tem que estar sempre conversando com os seus representantes. Perfeito. E seguindo essa linha mais individual, digamos assim, um nome que também gerou muita expectativa na torcida pelo desempenho na base foi o Isaac. Sim, sei que passa muito pelo profissional, pelas decisões ali do treinador, mas na sua visão, ele está emprestado pelo clube hoje, para quem não sabe, né? Acho que esqueci, agora me fugiu o nome. Nacional, né? De Portugal. Isso. E, enfim, queria te perguntar, na sua avaliação, que acompanhou ele muito na base, o que pode ter faltado para ele render um pouco mais no profissional, ter um pouco mais de oportunidades, ou não é possível fazer essa avaliação, já que estava nas mãos de outros treinadores, enfim? Não, assim, o Isaac na base ele sempre produziu, claro, sempre tendo que melhorar algumas coisas. É um atleta que ele foi para o profissional e aí teve um problema daquela questão da renovação do contrato, deu meio que um problema ali com os empresários que acertaram uma coisa, depois sumiram, não vinham. Então, houve um desgaste nessa questão que, assim, só quem se prejudica é o atleta. E eu falei um dia, conversei, né, com o pai, com ele, falei assim, às vezes quem se prejudicar disso aí é o seu filho, né, porque é uma briga desnecessária. Então, assim, ele teve esse processo. É claro que depois ele entrou pouco, né, com... O Filipão. No começo, quem subiu ele foi o Filipão, aí depois... Então, assim, teve... Foi isso, eu tava confundindo, mas foi o Filipão. Não, ele teve, acho que um pouco com... Ele jogou, foi titular com o Cudê no jogo. Verdade. Com o Cudê ele teve, que daí entrou no jogo, até acho que foi pela Libertadores. Libertadores. O Mineirão. Isso, aí aquela história. Aí também, daí todo mundo já... não foi bem, e os meninos, às vezes, eles sentem isso. Então... o clube, eu acho que entendeu que seria, né, daqui a pouco ele também vivenciar uma outra escola, né? Nós temos hoje a mesma situação, vamos lá assim, o Michael Kess, lateral esquerdo 05 do Noroeste, é nosso. Está jogando Campeonato Paulista. Jogou contra o Palmeiras 82 minutos, jogou o primeiro jogo 70 e poucos minutos. Então, às vezes, nós também, assim, vamos dar uma oportunidade para esse atleta em outro lugar, para que ele possa... amadurecer e daqui a pouco voltar para a equipe principal, né? Voltar para o profissional do Atlético, não como uma opção, mas já como um jogador pronto para estar desenvolvendo no dia a dia. Nessa linha que você falou de, às vezes, dar uma oportunidade para o cara em outro time, emprestar e tal, queria, última pergunta nessa linha mais individual, que é o Vitinho, o meio-campista, o volante, que ele chegou a ser um dos principais destaques do Sub-20,
e aí ele foi emprestado para o Dnipro, né, da Ucrânia. E aí eu queria, assim, se fosse possível, se você pudesse explicar um pouco como é que foi o pensamento do clube assim, com essa negociação, porque por mais que, né, às vezes foi pensando nas oportunidades, ele foi para um país muito longe, aí teve aquele problema da guerra e ele preferiu voltar, né? E se você puder contar um pouco assim, desses bastidores, assim. O que acontece? Como eu falei, assim, ó, nossos atletas são monitorados. Uhum. Então, às vezes aparece uma oportunidade que ela é boa para o clube, ela é boa para o atleta. Né? E daqui a pouco aquela história, pô, o Vitinho já está jogando aqui juniores, já no terceiro ano, já não tem mais o que extrair dele nos juniores. O profissional com o elenco que tem, não é fácil chegar lá e já cravar, né? Então, e aí você analisa o que é o grande problema é que ele foi para um país que começou depois da guerra, estava na guerra, né? Porque a Ucrânia, o Shakhtar, os clubes da Ucrânia, tem muito brasileiro que vão para lá e desenvolvem e viraram, né? Vários jogadores aí que foram para a Ucrânia e produziram no profissional. Então nós pensamos, assim, foi pensado aí junto com o profissional, daí é mais um pensamento do profissional, assim, ó, nesse momento ele não está apto para estar na equipe de cima. Então, vamos emprestá-lo para ele desenvolver lá, para ele jogar, para ele ser titular num profissional, vivenciar um profissional, porque é muito diferente, né? O jogo de ontem, se nós tivéssemos 3, 4 jogadores mais velhos, seria um jogo diferente. Agora, são todos da mesma idade. Então, se a gente procura, às vezes, isso. Depende da oportunidade para o atleta, depende da oportunidade para o clube, né? E nós analisamos se é interessante ou não um empréstimo ou daqui a pouco até um negócio futuro. Eu vou bater um pouco na tecla aqui da ansiedade do torcedor, porque acho que é um tema que a gente escuta muito dos torcedores, principalmente aqueles que acompanham mais a base, é a tal da transição. Aí, voltando um pouquinho, falando do Veneno, gente pedindo ele no Mineiro, né? Sendo que ele não está nem no Sub-17 direito. Izep, algum tempo atrás, também já pediu ele no profissional, até... eu mesmo, assim, fiquei assim, pô, será que não é? Então, acho que bate um pouco na dúvida do torcedor, então eu queria que você explicasse como que é feita a avaliação do Atlético, como que... eu sei que é muito subjetivo, assim, é uma avaliação muito criteriosa, caso a caso, mas contasse um pouco de como que o clube faz a avaliação de cada atleta, tipo, não, agora o Índio, por exemplo, só para citar um nome aqui que está mais... Agora é hora de colocar ele no Sub-20. Não, agora vamos manter ele no Sub-17. Não, assim, interessante a pergunta. Quando eu cheguei aqui em 2021... vinha semanalmente, como eu tenho até hoje também com o Vitor, né? Mas com o Rodrigo Caetano também, então nós trocávamos muitas informações e o Rodrigo e o próprio Vitor, né? São profissionais que conhecem o atleta pelo nome. O Rodrigo foi várias vezes ver jogos nossos da 15, da 17, da 20, né? Então, e aí o processo nosso sempre é de passar as informações. Quer dizer, o Rubens em 2021, final de 2000, o Rubens foi um jogador que de tanto nós falamos, né, de tanto nós, o Rubens. E até aquele momento existia um processo no Atlético que não existia, assim, uma transição, vou dizer assim, que não era uma transição correta, né? E a partir de 2022 e 2023 melhorou mais ainda, foi que nós temos um canal via WhatsApp. Então, assim, o profissional começou a utilizar muitos atletas da base para treinamento. Então, às vezes ia sub-17 treinar contra o profissional, às vezes ia sub-20 treinar contra o profissional, às vezes eles pediam um jogador pelo nome, porque o profissional começou também a conhecer os atletas pelo nome. Alisson, o Alisson foi um processo, o Alisson ficou quase um ano meio que mais treinando do que jogando, né? E hoje está caminhando para fazer parte da equipe principal e daqui a pouco até, dependendo do desempenho, ser titular, né? Então isso vai depender dele no dia a dia. Então hoje essa sintonia, ela é fundamental. Então o profissional não chama mais assim, eu quero um lateral direito, eu quero um meia, não. Olha, eu quero o Izep, eu quero o Índio, eu quero o Vitão,
eu quero o David Cauã. Então, assim, ó, hoje no treino nós queremos esses jogadores. Não, hoje o treino vai ser um treino um pouco diferente, pode traz o time titular da Sub-17. Então, assim, ó, hoje ele está tendo um canal mais transparente, né? E também, assim, nós temos o canal dos analistas de desempenho, então todo jogo, ao recorte do jogo, quer dizer, o analista do profissional tem, então se perguntar assim, daqui a pouco o Cuca eu quero as ações defensivas do ISEP. Nós vamos ter o recorte, eles vão ter lá o recorte, as ações ofensivas, os pontos positivos e os pontos negativos, o que precisa melhorar, o que ele precisa. Então, quando ele chega lá, ele já tem um pouco o mapeamento de como é o atleta. O GPS, nós conseguimos, o ano passado, né, o clube adquiriu, e a gente sabe a situação, né, que o Atlético vive, o Galo vive, assim, hoje nós temos o nosso GPS, ele é padronizado do profissional até a Sub-14. Então, para a parte da fisiologia, para a parte da área de preparação física, é fundamental, porque eles têm todos os dados da minutagem. Nós tínhamos um problema, nós tínhamos antes um aparelho que era diferente do profissional. Então, daqui a pouco, vamos lá ontem, vamos assim, Lobac, que correu 12 quilômetros. Daqui a pouco o aparelho que nós tínhamos ia dar aquele dia corrido 9. Depois assim, pô, ele correu pouco, a média do profissional é 11, 12, como é que ele correu só 9? Então agora também está padronizado isso, né? Então você consegue ter mais dados do desenvolvimento desse atleta para chegar no profissional. Damiane, aproveitando, você mencionou o Rubens, né, que foi um caso que vocês tinham essa conversa e aí ele passou a ser mais aproveitado no profissional. Uma coisa que eu estava pensando aqui, que o Rubens ele jogava muito no Sub-20, se destacou muito no Sub-20 como um meia, né, por dentro, camisa 8, às vezes camisa 10, né? E no profissional ele nunca jogou nessa posição, né? Ele estreou de lateral esquerdo. Sim. E jogou entre lateral e meia, né? E aí eu queria que você avaliasse assim, se você não acha que isso pode ser... Claro que essas decisões, né, de onde colocar a posição do jogador é do profissional, mas você acha que isso pode ser um pouco prejudicial para o jogador, às vezes, para a característica do jogador? O que você acha? Assim? Aí depende, né? O jogador hoje ele tem que ser... Ele não pode jogar só numa função, né? Ele também tem que fazer outras funções, até porque o futebol hoje, ele exige isso, né? Lá na base eu converso muito, às vezes assim, ó, não podemos só enquadrar que o menino é lateral direito, não podemos só enquadrar que ele é lateral esquerdo, não, daqui a pouco colocá-los em outra função para a gente poder ver, né? O Rubens no lado esquerdo, ele fez todo... Na base, do lado esquerdo, ele fez... E no treino, quer dizer, foi com o Turco, né? O treinador era o Turco. Ele, apesar do lateral esquerdo, jogou contra o Brasiliense, se eu não me engano, não tinha lateral esquerdo, o Arana estava na seleção, machucado, enfim. Ele foi e deu conta. E aí começa. Aí também é o feeling do treinador, do profissional que está olhando lá e daqui a pouco, mas ele me ajuda mais aqui nessa posição do que ali. Ali a concorrência ela é maior. Né? Então, aí vai do olhar de quem está no profissional. Nossa função é passar as informações de como ele foi, né, dos retratos, dos recortes dele na categoria. Então, E tem vários jogadores, né, que... o próprio... Né, quer dizer, o Atlético tem um caso, né, O Bernard era lateral direito. Aí foi jogar na Sub-20 lá pelo Democrata, né, uma parceria. Acho que o Micali começou a colocar um pouco já não lateral, mas ele quando voltou para ir para o profissional lateral, o Cuca chegou e disse, não, o Dorival era lateral, né? O Dorival era lateral e o Cuca veio e colocou o Bernard e olha o que aconteceu. Então, às vezes é também o olhar do treinador do profissional para o desempenho do atleta no dia a dia, porque a partir do momento que ele sai ali de baixo e vai lá para cima, nós não temos mais um controle dele, aí o controle passa a ser deles, e também o desenvolvimento dele dentro do treinamento do profissional. Eu sempre falo para ele o seguinte, vocês estão indo lá para cima, vocês ainda não são jogadores profissionais, vocês estão indo lá para serem avaliados. Então, deem a vida no treino, deem tudo que se pede, porque a primeira impressão é que fica. Né? Então, Paulo Vitor foi assim.
Né? Num treino, o Kudê, ele treinou bem, o Kudê puxou o Paulo Vitor. O Paulo Vitor tinha jogado nenhum jogo oficial, nenhum jogo titular nos juniores e foi alçado para a equipe principal. E dentro disso de transição, qual que é a importância do time sub-23? O planejamento do Atlético é continuar com esse elenco em 2025? O Sub-23, na verdade, o ano passado nós jogamos o Brasileiro Sub-23 com jogadores de Sub-20. Né? Só o Robert que descia, às vezes, o Delfim que descia, mas não... nós não temos calendário no Brasil para uma competição Sub-23. Né? Nós não temos. Então, eu tenho que trabalhar com a Sub-20. Né? Então, é claro que daí assim, nós temos que antecipar alguns atletas por isso. O ano passado nós jogamos o Brasileiro Sub-23, né, porque nós entendemos assim, nós precisamos também que esses atletas amadureçam um pouco mais, porque nós jogamos contra o Botafogo, que era Sub-23, CRB, que era Sub-23, Vitória, que tinha mais jogadores Sub-23, e para eles vivenciarem. E muitos estão sentindo menos esses 2 jogos do Mineiro, porque já jogaram uma competição com nível maior de lastro, né? Ainda na base, às vezes você fala assim, mas ele tem 19, 18 anos, só que ele só vai fazer 19 em novembro, dezembro. Às vezes ele está mais próximo de ser um ano de mais velho, mais novo do que... Então, se você tem um menino que nasceu em janeiro, outro em dezembro, são 11, é muita diferença ainda nesse processo de maturação dos atletas. Né? Sabendo sempre nós estamos lidando com base. O profissional, o torcedor, às vezes ele olha que o jogador já tem que ter o mesmo lastro que o Hulk tem, que o Arana tem, que qualquer outro jogador ali tem. Não, esses meninos estão ainda pegando o lastro de treinamento. Damiano, um outro aspecto que a gente queria perguntar para você é sobre goleiros, porque a base do Galo está revelando muitos goleiros muito bons, né, nesses últimos anos. Matheus Mendes, Gabriel Delfim, aí tem o Robert, Pedro Cobra, que foi muito bem na Copinha. Eu queria saber de você qual que é o segredo, assim, você tem algum segredo, e como trabalhar para manter esses jovens no clube, tipo, fazer essa gestão, né, assim, saber o momento certo de vender, emprestar ou não, e se... aproveitando, assim, queria te perguntar se tem alguma chance do Robert ser promovido para o profissional com a saída do Matheus Mendes. Às vezes eu falo, né, tem escola, às vezes a gente sempre fala escola de goleiros, né? Tem alguns lugares que eu sempre falo. E eu trabalhei num clube que às vezes eu brincava um pouquinho e falo que é escola de goleiro, mas é uma escola pública sucateada. Eu brincava, né? Que era E aqui no Atlético eu diria que hoje é uma escola, né, bem conceituada, trabalho muito bem feito no desenvolvimento. Como eu falo, da sincronia base profissional, quer dizer, o Danilo, né, como treinador de goleiro, e era antes o Maia e agora o Danilo, como treinadores de goleiros do profissional, eles são responsáveis também pelos treinadores de goleiros das categorias menores. Então, hoje, da iniciação até a 20, eles estão ligados ao Danilo. Então, o Danilo também recebe os recortes dos treinos. Os meninos treinam, às vezes, um menino da 16 vai treinar lá no profissional. O Caio está como terceiro goleiro hoje lá nos Estados Unidos, né? Atleta de 16 anos. Só aproveitar, por que o Caio, assim? Porque tem tantos, assim, né? Tantos goleiros, assim, foi em questão mesmo de planejamento do Mineiro, da Copinha? Sim, assim, Copinha, Mineiro, né? Não cai aqui, como é que... daí o Delfim vai descer para jogar, tem o Pedro Cobra, né? Nós temos o Bernardo e o Estevão, quer dizer, daqui a pouco... Então, foi meio que um planejamento também para aquele. E aí sim, quem é? Não, o jogador já tem contato profissional, um jogador que a gente acredita, tem um processo de evolução, um jogador que já foi de seleção brasileira, quer dizer, no Avaí ele foi para a seleção brasileira, né, joga muito bem com os pés, então assim, todo um contexto. E treinou bem no profissional. Então, deu também assim um meio que... Sim, então a gente está falando aí de... Assim, então, deu uma situação assim, deu uma segurança assim, não, esse ele não né? Então,
é um processo disso de informações, onde, olha, o que precisa melhorar. O Danilo conversa muito comigo, né? Até porque nós temos uma amizade desde o Palmeiras, né? Nós trabalhamos junto no Palmeiras, então nós conversamos muito. E eu também passo o meu olhar, que eu vejo, né? Às vezes o que precisa melhorar em alguns goleiros, e ele se adamena. Eu também estou pensando nisso, pô, legal, vamos lá. Então, há um recorte muito grande dessas informações. Isso faz com que os goleiros tenham esse desempenho, né? Aí tu fala do Robert. Eu não sei, aí vamos ver como é que vai ser o desempenho. Amanhã começa o Sul-Americano, né? Daqui a pouco o Robert vai bem demais, pode ser que daqui a pouco o Robert nem apareça mais aqui no profissional. Daqui a pouco vem porque o Sul-Americano, eu participei de uns, né? Nós, 2017, nós temos 6 jogadores que saíram do Sul, 6, 7 que foram vendidos pós-Sul-Americano. Nem chegaram a pisar no profissional da sua equipe, já foram vendidos pós-Sul-Americano. Então, é um planejamento, sim. Daqui a pouco pode ser que a saída a liberação do Matheus Mendes, né, de ele desenvolver, né, jogar. Sim, porque pensando no Delfim, pensando daqui a pouco no Robert, que pode ser um terceiro goleiro, ou até nós vemos, se assim, ó, o Atlético precisa contratar um goleiro para ser reserva do Everson? Do Everson? Não, ó. Então o Delfim vai jogar estadual para ter jogou contra o Atlético Goianiense no Brasileiro, agora jogando 3 jogos. Então isso também, e dá moral para o atleta, né? Então assim, ó, pô, nós temos 2 goleiros que não vai se o Everson não puder jogar, o Delfim não vai comprometer. E o reserva, se for o Robert, não vai, se for o Pedro, não vai comprometer. Então existe essa segurança, né, de quem está acompanhando. Em termos agora, olhando um pouco mais para o projeto do Atlético, vocês acreditam que os times da base precisam ter o mesmo padrão de jogo? Eu sou totalmente contrário a isso, né? Claro que, assim, ó, se o profissional joga de um jeito, nos juniores nós temos que, daqui a pouco, ter esse espelho do profissional, mas como no futebol brasileiro, a durabilidade de um treinador na equipe profissional, ela não é como no mercado europeu, você tem que ensinar o atleta a jogar de todas as formas. Porque se daqui a pouco eu jogo com o Atlético, vamos jogar aberto aí. O Kudê chegou e tirou os atacantes de lado. Sim. Né? E aí? Então o Atlético sentiu, depois que o Kudê saiu, que não tem um atacante de lado, não tem um atacante de lado. Então, assim, ó, e aí? Então eu tenho que, na base eu tenho que estar deixando alguém, pronto. Se eu começo assim, não tem mais atacante de lado, daqui a pouco o Caio Maia não estaria, né, jogado ano passado, entrado pelo profissional, está lá nos Estados Unidos, daqui a pouco não estaria, porque, vamos seguir. Então, na base nós temos que, eu acho que sim, fazer o atleta vivenciar todas as formas de jogar, até porque no momento de um jogo, às vezes você muda, né? Você sai num 4-3-3, para um 4-4-2, ou 4-3-2-1, 4-1-2-3, quer dizer, daí você vai montando conforme o transcorrer do jogo. Mas na base, eu prefiro que nós tenhamos um leque maior de informações para os atletas, porque, volto a falar, é um processo de formação. Damiani, eu queria saber de você, como que vocês têm trabalhado também a captação, né, que é uma coisa que muito se fala, muito importante na questão da base. Desde que você chegou, o foco é em categorias menores, assim, em captar o atleta mais jovem, e aproveitando também, queria te perguntar uma outra coisa relacionada à captação, que é nesse processo de globalização que a gente tem hoje, né, muita informação, existem outros jogadores de outras nacionalidades na categoria de base do Galo, e vocês... Enfim, vocês trabalham com atletas de outras nacionalidades e tal? Vamos lá. Eu cheguei aqui em 2021. Ainda... pandemia ainda não tinha terminado, né? Ainda nós estamos num processo ainda de... Né? Como o CT da base é junto com o profissional, nós só voltamos em setembro de 2021.
E quando eu cheguei aqui, o Atlético não tinha, teve com o André, se eu não me engano, com o André Figueiredo, depois não, um olhar para a iniciação. E eu entendo, né, que assim, é um processo que nós vamos... quanto mais cedo eu começar um processo de observar os atletas, é melhor. Outra situação, eu com um atleta de 10, 11, 12, um menino de 12 anos, eu vou competir com os maiores do Brasil hoje financeiramente, que compram jogadores na base, de igual para igual. Agora, se eu esperar ele completar 15, vamos dizer, o Veneno. Se eu espero o Veneno completar 15 anos, ou 16, nós estamos pagando quanto para ter daqui a pouco ter o Veneno no clube? Então, quanto mais cedo nós começarmos esse processo, melhor. Aí que eu falo, se eu pensar em mim, eu ia se esquece lá embaixo, eu vou montar time para ser campeão mas não, eu penso no clube. Se daqui a 6, 7 anos jogadores aparecerem, derem fruto, eu não estou mais aqui, mas eu sei que eu ajudei, eu contribuí para aquilo ali. Né? Eu dou exemplo do Palmeiras, tá vendo? Palmeiras, nós pegamos o Palmeiras no momento crítico com o Paulo Nobre. Então nós fizemos um trabalho sujo no Palmeiras naquela época, quando eu falo que assim, nós tivemos que remodular, fazer uma reformulação enorme dentro do Palmeiras. O Palmeiras não tinha dinheiro para nada também, nada. Eu brinco, né, que o palito do almoço se lavava para usar na janta. Aí o pessoal, é verdade isso? Não, eu só estou brincando que nós tínhamos que economizar muito. E aí começou um processo também de nós começamos a ter a sub-13, a sub-12. Então, vários jogadores que apareceram no profissional do Palmeiras lá na frente, que começaram aquele processo sub-11. O Palmeiras tinha o futsal e não tinha o futebol de campo. Quer dizer, o atleta saía dali, ia para o Santos, ia para o São Paulo e não continuava no Palmeiras. Daí nós começamos esse processo na iniciação. E aonde começou também a surgir. Daí chega o João Paulo, né? E aí desenvolve mais organiza mais. Mas então assim, voltando a isso, então, o meu pensamento sempre é nesse processo da iniciação, né? E a captação, ela é fundamental nisso, né? Hoje, como tu falou, o mundo está globalizado, nós estamos provavelmente trazendo alguns jogadores de fora, né? Trazendo jogador de fora, nós estamos analisando, vendo, porque daí tem muitas questões de trâmite às vezes da idade, né? Porque hoje um atleta, se não tem 18 anos, eu não consigo tê-lo aqui, mas daqui a pouco ele pode vir aqui, ficar 3 meses treinando com a gente, para nós observarmos, volta para o seu país. Mas a gente tem que estar de olho, porque, como falam, está globalizado. A gente tem que olhar alguns mercados que, às vezes, são interessantes, né? O Brasil está inflacionado, o futebol brasileiro está inflacionado, na base está inflacionado. O clube pagando alto aí para os jogadores, comprando jogadores altos. Então, você também tem que olhar os países sul-americanos, países africanos, até europeu também, né? Daqui a pouco é um atleta que joga lá e o que nós estamos pagando aqui, ele não recebe lá no país dele. Isso que eu ia, só emendando assim, eu ia até te perguntar justamente do mercado africano, que eu sinto que ultimamente cresceu um pouco no Brasil nas categorias de base. Tem até o Chola do Flamengo, por exemplo, tinha um jogador no São Paulo que eu lembro, acho que muitos times hoje têm jogadores africanos, então é um mercado que vocês olham, avaliam, né? Sim. O Vitor, quando era nosso coordenador de captação, chegou a ir para a África. O Denis, que hoje é nosso coordenador de captação, já foi, acho que 2 ou 3, está indo na 3ª vez, né? Então, até tinha um jogador que nós tínhamos mapeado para cá, mas daí o Betis foi lá e levou, porque daí colocou dinheiro na frente, né? Colocou euro na frente, então... mas assim, nós estamos mapeando sim jogadores para nós trazermos. Nós vamos ter que ter paciência, porque nós estamos trazendo atleta de fora, cultura diferente, língua diferente, tudo diferente, né? E aí nós vamos ter essa paciência de poder desenvolvê-lo e o clube dá uma estrutura também para que ele possa se desenvolver. Então, assim, se nós trouxermos um atleta de fora que daqui a pouco ele não fale o português, ou ele vem um atleta africano que ele é da língua francesa, nós vamos ter que ter algum profissional lá que ajude ele a aprender o português, mas também que fale a língua dele para ele se sentir seguro, porque
para qualquer um de nós aqui, tu vai para um país que tu não domina nada, tu não conhece, é difícil, né? É estranho. O primeiro momento, uns 2, 3 meses, você quer voltar para casa correndo, né? Ainda mais jovem, né? Sem família e tal, né? Você citou o Palmeiras, acho que hoje, quando se fala de base, pelos grandes nomes que revelou recentemente, acho que pelo menos pro torcedor, assim, a grande referência. Você que conhece o processo bem e citou aí agora, o que você acha que é o grande mérito deles, assim, que o Atlético talvez possa se inspirar, entre aspas, para chegar nesse nível de revelação de jogador? Eu acho que ali são 2 pilares lá, né? Palmeiras, que nós começamos em 2013, né? De ter as categorias menores, quer dizer, disputar o Palmeiras não disputava sub-11, sub-13 do Campeonato Paulista. Corinthians, São Paulo, Santos jogavam e o Palmeiras não jogava. Então, nós perdimos jogadores de 11 anos porque eles iam jogar o estadual por outro clube e não por nós, né? E não por nós. Mas, então o Palmeiras desenvolveu essa questão do sub-13, né? Sub-11, e aí, sim, aliado a isso, né? A parte financeira do Palmeiras deu equilíbrio com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre equilibrou financeiramente o Palmeiras e o Palmeiras começou a investir em jogadores também. Começou a comprar. Quer dizer, a gente fala, né? Vamos falar do Estevão. O Estevão foi de graça, mas o que o Palmeiras pagou para o empresário e para o pai é uma quantia alta para um menino, para a idade daqui a pouco de 14 anos. Internamente no clube, às vezes pergunta assim para mim, pô, Damiani, mas o que o Palmeiras faz e nós não conseguimos fazer? Daí um dia numa reunião eu fiz uma pergunta, vocês pagariam 35 mil reais para um menino de 14 anos? Vocês pagariam 40 mil para um atleta de 15 anos? Aí todo, não, sem condições. Sim, pois é, nossa folha da sub-15, da sub-14, é 18 mil reais. O Palmeiras paga para um jogador 35 Nossa. de salário. É diferente? É diferente. O jogador é diferente, o Palmeiras acredita. Tem essa estrutura. Nós ainda estamos caminhando para isso. O Atlético ainda, né, ele vem notório aí, né, a questão financeira. Há um planejamento estratégico que nós estamos desde o ano passado com a SAF desenvolvendo, né, com o Bruno no comando, que é um planejamento estratégico para 2028, 2030, né, o Atlético onde ele vai começar a ter sua vida própria e aí ter o seu... Eu não consigo entrar... Benedetti, zagueiro do Palmeiras, nós tentamos trazer para cá o ano passado, começo do ano passado. O Palmeiras foi lá e colocou dinheiro na frente e nós não tínhamos dinheiro na frente para trazer. Eu não tenho. Então, assim, chega na hora que eu vou lá. E hoje, um clube menor, ele quer o dinheiro. Vamos trazer aqui empréstimo com opção de compra ou uma parceria. Daí o outro vai lá e coloca 100, 200, 300 mil, 500 mil, 1 milhão. E aí nós não temos isso. Então, daí o que nós temos? Ter a criatividade de trabalhar, de buscar os jogadores mais novos. Aí, como eu falo, o Índio veio para uma avaliação. O Índio é de São Paulo. Quer dizer, o Wendel. É índio porque ele é indígena, né? A família é indígena. Mas ele é de São Paulo. Ele jogou lá jogou e daqui a pouco o clube de São Paulo não viu o que nós vimos. Então esse tem que ser o nosso diferencial. Olhar, né? O Veneno o Gabriel foi jogar a competição lá na 2 de julho. O Denis viu, gostou, já foi direto. Quando ele foi no 4º jogo que todo mundo quis ir, nós já tínhamos fechado com o clube dele para ele se apresentar. Então nós temos que ter essa criatividade de chegar na frente de alguns clubes, porque a hora que vai do dinheiro, aí nós estamos perdendo, porque nós não temos ainda condições de estar colocando dinheiro para adquirir jogador. E você falou do planejamento, Damiani, para 2028, 2029 o clube ter uma vida própria. Você acha que a tendência é que, a partir disso, que o Atlético consiga revelar mais jogadores, assim, tipo, de uma forma mais parecida, talvez, por exemplo, com o Palmeiras, assim? O que você acha que o torcedor pode esperar da base para os próximos anos, assim? Vamos lá, eu sempre falo, quem revela não é a base, quem revela é o profissional.
Eu posso ter 10 Neymar, 10 Vini Júnior na base. Se o profissional não olhar, esses 10 vão embora. E agora eu posso ter um jogador meio Vini Júnior, meio Neymar, e o profissional olhar e desenvolvê-lo. Então, assim, ó, quem forma, quem revela é o profissional. Nós formamos esse atleta para ele desenvolver lá. Quando eu falo, né, planejamento estratégico, não estou dizendo que nós vamos só ter jogadores em 2020, mas há um processo lento desses atletas que com 14 anos, 13 anos, 12 anos chegou no clube. Se ele chegou em 2022 com 12 anos, em 2028 ele vai estar com 18 anos. Então daqui a pouco ele vai estar pronto para ou performar na equipe principal, ou performar daqui a pouco, ser um jogador que financeiramente dê condições para o clube. Mas nós vamos ter sim, eu acho, né? E aí assim, pelo que nós estamos vendo, o desenvolvimento dos atletas, nós temos uma sequência aí de alguns jogadores, né? Não vou dar nome porque nunca dei nome, até daqui a pouco pode ser que a gente ainda não está pronto, e esse vai dar um estirão em relação a outros. Mas nós temos alguns jogadores, né, e bons jogadores, assim, de um nível bom para o Atlético. O ano passado nós tivemos 10 jogadores na seleção brasileira, nas categorias de base, coisa que o Atlético não tinha. Nós temos 2 jogadores que estreiam amanhã, que jogam amanhã pelo Sul-Americano. O Atlético, a última vez, foi o Emerson Royal, em 2019, última de Sul-Americano. Então, olha um processo que nós vamos em 2021 para 2025, né, que não tínhamos jogadores, e nós começamos a ter jogadores na seleção. Quer dizer, a Sub-15 teve 3. Gomide, Gabriel Veneno e o Guilherme. O Guilherme como capitão da seleção. Então, o Índio foi para Sub-16, o Acé foi para 16, o Matias foi para 16, né? Então, assim, nós temos vários jogadores que a gente acredita, e assim, nós acreditamos, nós vamos fazer de tudo para que ele desenvolva. Tudo. Para que ele desenvolva. Agora também, nós cuidamos dele durante 3 horas. As outras 21 horas é o externo, e aí a gente tem que contar com a ajuda do externo também. Rafa, da minha parte, acho que é isso. Se quiser complementar com mais algumas, que a gente até tinha separado outros temas, eu acho que você acabou abordando vários deles ao longo da entrevista. Uma coisa só que eu pensei agora, claro, só pra fechar, que você falou justamente dessa questão que, tipo, o atleta fica 3 horas no clube, mas a maior parte do tempo ele vai ficar fora do clube. E esses dias eu tava vendo um vídeo do João Paulo, do Palmeiras, né, da base do Palmeiras, comentando de um caso de indisciplina que ele pegou de um jogador, que ele obviamente não citou nomes e tal, mas que ele, tipo assim, fez um pacto com o jogador que ele não ia contar pra ninguém, não ia contar pra família, nem pro clube, mas que ele ia ajudar ele a tipo, melhorar, né, a superar isso. E aí eu queria te perguntar, assim, obviamente sem citar nomes, se já aconteceu alguma vez de ter alguma questão com algum jogador de indisciplina e ter esse contato pessoal com o jogador, assim, porque acaba que o clube tem uma função social também, né, principalmente na base, né, tipo, de criação, de formação do jogador, porque o jogador está sendo formado como ser humano ali também. Se já aconteceu algum caso parecido, assim, sabe? Bem, nós somos formadores. Uhum. Nós não somos formadores de futebol. Nós somos formadores. Então, eu entendo formador isso, nós estamos preparando um ser humano para que ele esteja pronto para enfrentar. Porque, infelizmente, dos 300 atletas que nós temos lá, todos não chegarão a ter o nome que, né, a chegar aquele 0,001% de jogadores que ganham acima de X%. Muitos vão pagar o almoço para comer a janta. Então, nós temos que prepará-los para o mundo, né? E você lida com várias classes sociais dentro do clube. Várias. Né? Claro que o futebol, a grande maioria são atletas que vêm de uma classe mais humilde, de um problema, né? Então você começa a desenvolver isso. Então, assim, nós tentamos sempre abordar com eles vários temas do dia a dia, né? Violência doméstica, violência sexual, rede social,
né? E quando você tem alguns problemas que fogem um pouco assim, aí sim, né? Nosso departamento de psicologia entra, participa, nós vamos lá e aí a gente conversa com o atleta. Daqui a pouco essa história, nesse primeiro momento não vamos colocar a família, porque ao invés da família ajudar pode atrapalhar. Então a gente também às vezes fala com o empresário, está acontecendo isso, né? Nós estamos analisando, nós chamamos o atleta, conversamos, vamos sentar aqui, vem o empresário junto. Nós vimos um caso recente, no ano passado, uma situação que nós achamos que o atleta tinha um envolvimento com aposta. E aí nós chamamos, né? E fomos, claro, aberto, cara, fala a verdade, né? Nós estamos aqui para te ajudar, ninguém vai te colocar mais, né? Porque até para a gente poder entender o porquê disso, né? Então, assim, nós conseguimos contornar, né? Foi acompanhamento, aí a psicóloga fez o acompanhamento, nós fomos, quer dizer, o atleta foi sentindo confiança também que nós estamos dando para ele, porque, assim, quando você tem vários fatores hoje, né, que envolvem. E às vezes o mundo, para eles, parece que não... E é da idade. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu nunca ia pensar, quando eu tiver 40 anos, 40 daqui a 25 anos, é coisa pra caramba. Né? Depois, quando chegar nos 40, meu Deus do céu, já passou tão rápido. Então, e às vezes eu falo lá internamente, às vezes a gente assim, às vezes vê assim, pô, mas tem que fazer isso, tem que matar ele embora, tem que... Gente, com essa idade nós fizemos coisas piores também, nós fizemos coisas erradas. É da idade. Agora, não dá, já nós conversamos, não dá para ficar persistindo, porque daí tu vai aliar. Aí tu vai aliar, pô, é indisciplina, porque daqui a pouco você tem 30 jogadores e 2 estão fora da casinha, então daqui a pouco tu vê que esses 2 podem levar os demais para... Aí você disse, olha, infelizmente, tudo que nós tentamos contigo não foi. Mas é função nossa de tentar recuperar sempre esse ser humano. Perfeito. Te agradecer novamente, Damiano, acho que foi muito esclarecedora. Obrigado pela disponibilidade de vir aqui ao jornal. Agradecer também ao Fabrício, da assessoria do Atlético, também por liberar a sua participação aqui com a gente. Acho que foi muito proveitoso. Eu que agradeço, né? Como eu falei no início, é sempre prazeroso estar falando de base e toda vez que nós tivermos essa oportunidade, eu particularmente estou aberto, né? Gostaria, porque eu acho que é uma informação que chega mais concreta para o torcedor, né? Vocês também, com as perguntas, vocês conseguem abranger o que daqui a pouco que o torcedor pensa, né? E daqui a pouco ter uma leitura diferente. Exato. Porque você às vezes só olha o jogo. A gente só analisa o jogo, o resultado. Você não analisa, né, um contexto por fora, o que tem, o que é, quais são as variantes para aquele momento. E aí, às vezes, você fala. Eu para encerrar, que eu falo sempre quando eu falo de informação, que é o seguinte, né? Eu vou muito exemplo, assim, jogo de televisão. O Rubens vai tocar 10 vezes na bola. O narrador vai falar umas 6 vezes o seguinte: atleta formado, Rubens, atleta formado na categoria de base do Galo. Ele não fala assim que o Rubens foi campeão brasileiro sub-17, que o Rubens Copa do Brasil, que o Rubens isso. Ele vai lembrar a formação, onde ele foi formado. Às vezes a gente vai pelo título. Se perguntar para o torcedor, 2023, qual foi o título da base de qualquer clube, ele não vai acertar. Então, para aquele momento ajuda, mas depois não. Então, assim, eu sempre uso o exemplo da transmissão de televisão ou de rádio. Atleta formado na categoria de base do clube. No Sul-Americano vai ser isso, né? O Robert, do Atlético. Sim, isso. O americano, todos os jogadores vão falar, se o Alisson jogar, Alisson formado na categoria de base. Daí ele vai falar tanto jogos profissional, mas é isso. E a nossa função é formar jogador para a equipe principal. Perfeito. Rafa, prazer, parceria. Prazer máximo. Muito obrigado, viu, Damiano? Muito obrigado. Foi uma ótima oportunidade ter essa entrevista com você. Ainda mais ao lado do Samuel aqui, né? Muito obrigado. É isso, então. Agradeço a todos que participaram, que escutaram até aqui. Deixe seu like, é muito importante aqui para o canal do Portal A. Se inscreva também. E acesse o site noataque.com para você ter mais acesso à entrevista, né? Algumas partes.
Na íntegra também vamos publicar, e outros conteúdos de Atlético, Cruzeiro, Futebol Mineiro, Futebol Nacional. Um abraço e até a próxima.